Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Weber, mas é somente a graça, né? Hoje é somente a graça. Eu sou grato a Deus por sua maravilhosa e irresistível graça que me Amém. alcançou. E Glória a desde que Deus. me alcançou, eu estou sendo levado por ela a conhecer mais dela e a propagar essa maravilhosa graça, né? Que Amém. é o motivo do nosso programa de hoje, falar e aprender e, junto com os nossos irmãos aqui, tirar dúvida, esclarecer algumas questões, e então a gente vai caminhar nesse sentido. Efésios, eu preciso abrir com esse texto. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Áureo, sobre a graça. Não adianta que esse versículo é o que vem primeiro, né? Quando a gente vai falar. Esse é o texto base. Vamos lá. É o texto base. Pois pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Maravilha. Amém. Pastor Heber, o que é sola gratia? Então, Everton, mais uma vez cumprimentar os nossos irmãos aqui que já chegaram, né? Tô vendo que tem um xará meu aqui, Eber, parece que é de São Paulo, se eu não estou enganado. O Rafael Gonçalves, a irmã Maria Gilda é da nossa igreja também. Quero pedir aos irmãos que estão presentes, que estão chegando, que fiquem conosco. Você já mencionou aqui, nosso propósito é ser rápido, aí talvez usar meia hora do nosso tempo, né? Nesse bate-papo objetivo sobre um assunto tão importante e fundamental para a nossa fé, né? Esses dias eu estava transmitindo o culto lá na igreja e eu mencionei o termo teologia reformada e lá no chat do YouTube uma irmã perguntou: o que é teologia reformada? Então, assim, é um assunto que a gente tem sentido a necessidade de abordar, de falar sobre ele, de orientar os irmãos. É um assunto tão bíblico, tão importante para aquilo que cremos, né, a nossa fé em Jesus e tudo mais. Beleza. Ok. O Everton, sola gratia é um termo oriundo da Reforma, como os demais solas da Reforma, né? São 5 solas da Reforma. Já falamos aqui sobre o solo Escritura, já falamos sobre os solos Cristos, e hoje estamos abordando o sola gratia. Esse termo surgiu em virtude daquela ideia doutrinária que Lutero e os reformadores defenderam de que a salvação é só pela graça, ou é pela graça somente, né? Essa é uma expressão latina, sola gratia, que significa somente a graça. Então, o que nós podemos definir o sola gratia é isso, né? É a crença de que a nossa salvação ocorre pela graça somente. Pela graça somente, ok? Amém. Eu gostaria já de falar, talvez surja no meio aqui do nosso bate-papo, e a gente às vezes até é levado para esse campo, que os 5 pontos da doutrina da graça ou do calvinismo, nós não entraremos especificamente neles, porque nós teremos um programa só para falar deles, e talvez um programa para falar de cada um dos 5 pontos do calvinismo, né? O que seria mais proveitoso, né? É melhor, porque a gente fala até bem com mais calma sobre cada ponto. Certo. Então, você que está nos acompanhando, você não pode assistir só esse e depois esquecer. Tem que estar aqui com a gente, mandar aviãozinho para a turma aí e falar que nós estaremos enganjados de semana assim, 15 dias a princípio, falar, né, e nos encontrar com vocês aqui para aprendermos sobre essa teologia. O pastor Heber já veio trazendo aí o significado, né, o que é somente a graça, e nós vamos agora falar também um pouco, pastor Heber, do momento histórico ali que os reformadores eles têm os embates ao levantar ou ao trazer de contraponto, dizendo somente a graça. E isso fica popular mais depois ali da reforma protestante, que é um marco. Sempre que nós falarmos de teologia reformada, vai ter esse ponto ali firme, principalmente quando nós falamos aqui, né, dos solas. Não adianta que é um marco ali. Mas isso vem antes.
Isso já vem antes. Nós podemos aí citar, por exemplo, que Agostinho e Jerônimo, eles já começaram a combater lá no século IV, né? E o senhor vai pontuando aí, que essa doutrina, né? Frisando, trazendo de novo, né? E combatendo os falsos ensinos a respeito daquilo que o homem podia fazer para ser salvo. O senhor pode também nos pincelar um pouco desse momento histórico aí? Mas assim, agradecer o pessoal do Instagram, que a gente se conhece pelo Instagram, está entrando aqui. Tenho incentivado os irmãos da igreja a participarem do Instagram, a criar o seu perfil no Instagram. Tem muita coisa boa no Instagram, muito conteúdo reformado que tem ajudado as pessoas a entenderem a teologia reformada, a conhecerem essas doutrinas bíblicas e a fortificarem a sua fé por meio das verdades da Bíblia, né? Mas falando um pouquinho sobre a questão histórica do Sola Gratia, é verdade que a gente tem que citar essa parte, você mencionou bem, essa discussão, talvez ela surge de forma sistematizada com Agostinho, né, naquele embate com Pelágio, isso ocorre no final do século IV, e no início do século V, em 418, no Concílio de Cartago, a Igreja Católica reconheceu a doutrina de Pelágio como uma heresia. E o que era a doutrina de Pelágio? Era a doutrina que dizia que o homem nasceu moralmente neutro, ou seja, o homem pode escolher o melhor caminho para si, escolher a salvação e chegar ao céu por meio das suas escolhas. Então, a Igreja Católica, veja bem, dizer que a Igreja Católica não acredita na graça é uma calúnia. A Igreja Católica, os católicos, eles acreditam na graça. O que os reformadores, Lutero, Calvino e a turma que seguiu a eles teve de combater na Igreja Católica não foi a crença na graça como meio de salvação, mas a crença que só a graça pode trazer salvação. Porque o erro da doutrina católica é atribuir mérito às obras e às práticas religiosas como meio de se ajudar na salvação, né? Esse é um erro que não ficou restrito só ao catolicismo. Hoje nós encontramos muitos evangélicos cometendo o mesmo erro, crendo que os seus esforços podem lhes trazer mérito para alcançarem a salvação. E o que os reformadores defenderam, o que nós acreditamos e defendemos, é que a salvação é pela graça. E, mais uma vez, somente, né? É o sola gratia, somente a graça. Eu gostaria de indicar até, pastor Heber, nesse contexto que o senhor citou aí e frisou somente, se eu não me engano, é o Sproul, se o senhor me corrige aqui, ele tem um curso na Fiel que ele trata uma aula só para tratar desse termo somente. Porque os reformadores, eles frisavam o somente, né? Gostaria de indicar, se você entrar na página do Fiel, tem lá os cursos, né, que são gratuitos, você pode ouvir, pode baixar, você escuta depois, é uma maravilha, muito bom. Inclusive, é um dos meus materiais base para eu tratar principalmente dos pontos dos cinco solas. Eu não sou um tagarela de ficar falando aqui por mim mesmo. Isso não é nosso, isso é histórico, isso é um movimento, né, um movimento de estalar de dedo. E nós não criamos isso. Nós estudamos sobre isso, aprendemos com isso, olhamos para esses autores, isso enriquece, né? E nós queremos aqui, com toda a simplicidade e honestidade, citar aqueles que são referências para nós. Isso não há problema algum, né, de usar materiais deles, isso não é, pelo contrário. Nós devemos fazer isso mesmo. Ok, só comentando aí também, conheço esse curso da Fiel, né? A Fiel tem outros cursos muito bons. Esse curso é o chamado Cinco Solas, né? É um curso que o R.C. Sproul, que faleceu tem pouco tempo, né? Mas ele ministrou. E é interessante que as aulas são curtas, né? Você não gasta meia hora, 25 minutos, né? 25 minutos cada aula. E tem tanta coisa boa, né, que a gente pode aproveitar na internet e conhecer um pouquinho mais sobre a teologia reformada, sobre a teologia bíblica, porque a gente tem dito, né, e repetido que a teologia reformada é uma teologia bíblica. É isso que nós defendemos, né? Aproveitando, pastor Hebe, só dentro de algum contexto, que são perguntas que surgem quando a gente começa indo em direção a estudar somente a graça, o senhor podia comentar um pouquinho para a gente sobre o monergismo e o sinergismo. Eu acho que
seria importante, não é porque essa discussão é uma discussão histórica, né, que se arrasta de forma tola por anos e anos, e não é esse o nosso objetivo. Nós queremos aqui só pontuar, dizer o que diz, né, e aí separar, fazer a separação do que é verdadeiro, do que é bíblico, né, e apontar aí os erros, os equívocos. Eu penso o seguinte, Everton, com exceção daqueles que foram criados em igrejas históricas, igrejas reformadas, nós que chegamos ao conhecimento dessas doutrinas por meio de livros, de literaturas boas, de mensagens do YouTube, nós precisamos nos unir nas comunidades, principalmente nas redes sociais, a fim de batermos um papo, orientarmos mutuamente, fazer o que a igreja deve fazer, né? Aconselhar-se mutuamente, edificar-se mutuamente. Então, o propósito desse bate-papo aqui no seu perfil do Instagram, na sua página, é justamente isso, fomentar uma comunidade onde nós possamos interagir, falando das nossas experiências, comentando dos assuntos, não talvez no nível acadêmico profundo, mas no nível mais prático do assunto, né? Então, vamos lá. O que a gente está citando aqui, o semipelagianismo tão difundido por João Crisóstomo, por João Cassiano, perdão. Porque essas ideias, elas estão arraigadas na teologia atual, né? Elas foram um problema combatido pelos reformadores, mas que atravessou os séculos e chegou até nós. Diga-se de passagem que Charles Finney, que o próprio John Wesley, né, homens até mesmo piedosos, mas que acabaram propagando heresias que estão contrárias às verdades da palavra de Deus, né? Então, esse pensamento que hoje a gente chama de semi-pelagiano, que foi conhecido assim na história e chegou até nós hoje, ele quer ensinar que, apesar de ser moralmente corrupto, sobrou alguma coisa de boa no homem. Alguma coisa de bom existe no homem. É como se fosse um ponto de luz no fim do túnel. E esse ponto de luz no fim do túnel seria a capacidade volitiva do homem decidir-se por Jesus. Daí nós conhecemos o termo. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Né? É interessante que a gente não encontra nem versículo sequer na Bíblia com esse apelo. Né? A Bíblia tem 31.173 versículos, salvo o engano, e nenhum sequer com apelo para você aceitar Jesus. A Bíblia chama o povo de Deus, chama a igreja, chama os santos a fazer escolhas. Nós somos livres, até certo ponto, para fazer escolhas responsáveis, né? A questão da responsabilidade humana não é negada pelas Escrituras, somos responsáveis por nossas escolhas, mas nós entendemos que o homem é totalmente depravado. Essa é uma expressão calvinista, teológica, bíblica. E o que ela significa, para aqueles que não estão bem inteirados do assunto? Ela significa que o homem nasce completamente pecador. Ele herdou o pecado de Adão, embora, pela graça comum, entenda isso, o homem possa fazer boas escolhas, ele possa amar sua família, ser honesto nos seus negócios, ter coragem, virtudes, valores, mas isso não é suficiente para salvá-lo. Ele não tem capacidade de, por si só, escolher a Deus. Por exemplo, a gente pode citar aqui Romanos 3,11, onde Paulo faz uma citação do Antigo Testamento, do Salmo, né? E Paulo diz: não há um justo sequer que busque a Deus. Não há sequer um que busque a Deus. Então, o Everton, você citou dois termos aí teológicos bem propício ao assunto que estamos tratando. Monergismo e sinergismo. Né? Até porque, pastor Heber, esses dois termos eles são muito atuais, de forma sutil, em duas linhas teológicas em frente hoje, que é a teologia do coaching, né? Ok. E a questão, até mesmo própria, que nós podemos dizer, na questão do liberalismo teológico, os púlpitos que estão recheados do liberalismo teológico. Isso, mas é errado. E aí nós queremos abordar esse termo porque ele é atual. E quando nós
expormos essa verdade, nós estamos mostrando aqui para quem está nos acompanhando, para os nossos irmãos e amigos, que nós temos na teologia reformada como identificar essas falhas que hoje são manifestas de forma sutil, continuam dessa forma. Então, por isso que é importante a gente olhar para esses termos e trazer para inculcar na cabeça dos nossos amigos, seguidores, dos irmãos que estão aqui com a gente, e até nós mesmos praticarmos esses termos, aprendemos eles, para que nós identifiquemos, né, quando batemos o olho ou quando chega ao nosso ouvido algo atravessado, opa, isso aí acontece historicamente, esse erro, e aí a gente consegue identificar, né? Então, monergismo e sinergismo. Sim. Então, o que seria o monergismo? O monergismo é a crença que a salvação é uma obra, uma ação e uma vontade de Deus somente. Do início ao fim, é Deus quem salva. Vocês já devem ter ouvido diversas vezes aqueles versículos bíblicos que dizem: a salvação vem do Senhor. Abacuque diz isso, o apóstolo João diz isso lá no livro do Apocalipse, diversas passagens deixam isso claro. A salvação não vem do homem, não vem da vontade do homem, ela vem de Deus. E ela não é algo que acontece com a ajuda do homem, ela é obra de Deus. A salvação é obra de Deus, do início ao fim. Isso é chamado na teologia de monergismo. Tem até um site, né? Eu já indiquei esse site aqui, que com excelentes conteúdos teológicos, bíblicos, chamado monergismo. Então, o Everton, o que seria o sinergismo? Sinergismo é a crença, do ponto de vista bíblico equivocada, de que o homem participa da salvação. É Deus que salva, mas o homem precisa ajudar Deus. O sinergismo, duas ações, né, para que chegue-se a um objetivo comum. Quer ver uma questão bem interessante, muito comum entre nós, é as pessoas dizerem assim: pastor, ora para o meu marido ser salvo, para o meu filho ser salvo, vamos pregar o evangelho para ele, eu tenho pregado também. Aí as pessoas concluem esse assunto que é tão sério, tão pertinente, devemos orar e pregar para as pessoas se converterem a Cristo, mas elas concluem dizendo assim: mas o que Deus pode fazer se ele não aceitar Jesus? Já viu essa ideia? Né? É uma ideia antibíblica, como se a salvação dependesse do homem. Crer nisso, o Everton, é caminhar para a frustração espiritual, para o desânimo espiritual. Crer nisso é uma vida de frustração. É carregar um peso que não era para estar sobre nossos ombros. De maneira é aquele fardo que o peregrino carregou durante a sua jornada. Né? A salvação é obra de Deus somente. A salvação é obra de Deus somente. Né? Ela é monergista. Agora, diga-se de passagem aqui, uma afirmação até que o R.C. Sproul faz nesse curso que você citou aí, dos 5 solas. A salvação é monergista. O que nós queremos dizer com isso? Quem opera a regeneração, a nova vida é Deus. O texto que você cita de Efésios 2:8, o início dele diz que nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2. Todos nós estávamos mortos. E a grande pergunta é: o que um morto pode fazer para ser salvo? Né? O que um morto pode fazer para ser salvo? Olha só, eu sou bombeiro, os irmãos sabem, né? 20 anos de carreira, completo esse ano. Quando uma pessoa está ferida, moribunda, ela ainda consegue pedir socorro. Mas quando ela entra em parada cardíaca, quando ela entra em parada respiratória, ela fica inconsciente, ela apaga mesmo. Algumas vezes, os nossos socorros pré-hospitalares, a gente consegue trazer à vida quem já estava morto, sem batimento, sem respiração, mas aquela pessoa não pediu para ser salva. Foi uma ação externa a ela que lhe trouxe a vida. O mesmo acontece na questão da salvação. Deus é quem escolhe o Senhor para salvar e é Ele quem age no coração, trazendo vida. Depois que Deus sopra a vida, aí sim, querido, nós somos chamados para um sinergismo, ou seja, nós vamos cooperar com os propósitos de Deus, na nossa santificação, na busca pela piedade, na evangelização de almas. Então a vida cristã, ela tem um aspecto sinergista, onde Deus está operando em nós tanto querer
quanto efetuar, monergismo, mas nós precisamos operar a nossa salvação, crescendo na santificação, no conhecimento e na graça. Ok? Weber, nós já comentamos bastante coisa aqui. Eu gostaria só agora de trazer mais uma questão que surge toda vez que nós falamos de graça. E um problema que os romanos estavam vivendo. E o senhor, como já está aí quase mestre, né, em Romanos, o senhor comentar para a gente. Não sou digno do elogio. O senhor pode comentar um pouco para a gente, porque essa pergunta surge. Somos salvos pela graça, e a lei, ela tem, né, algum valor para nós? Uhum. Então, esse é um outro assunto muito discutido, né? Vou usar um termo aqui que nem todos conhecem, mas ele aparece na teologia com frequência, que os antinomistas vão levar aos extremos. O que é o antinomismo? Antinomismo é aquele grupo que não consegue conciliar duas verdades críveis, fundamentadas, que aparentemente são contraditórias. Então você tem o antinomismo, elas são contrárias de certa forma nos seus conceitos, mas são duas verdades. A título de exemplo, né? Deus é quem salva, Deus é quem elege, Deus é quem vai salvar do começo ao fim. Mas nenhum homem será perdoado ou irresponsabilizado, melhor dizendo, por suas ações. Como disse Paulo em Romanos 1, o homem é indesculpável. Então, a soberania de Deus para salvar não anula a responsabilidade do homem fazer suas escolhas. Nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, em Romanos, o que nós encontramos, essas verdades que Paulo aborda, né, falando sobre a salvação pela graça somente, a justificação pela fé, todos esses temas que vão apontar para as grandes verdades da teologia reformada e para os 5 sola. Você fez uma pergunta mais pontual que eu acho que eu me perdi aqui no caminho. É isso mesmo. A lei tem algum valor para nós? Ótimo, ótima. Pela graça? Então, os antinomistas, eles vão chegar ao extremo de dizer o seguinte: já que a salvação é pela graça, então para que eu quero a lei? Eu não preciso seguir nenhuma lei. Isso é um extremo, isso é um absurdo, nós não concordamos com isso. Para que serve a lei? Olha só, a Bíblia de Genebra é uma Bíblia de teologia reformada, e para os reformadores, a lei ela tem pelo menos 3 usos atuais. O primeiro deles, para revelar a vontade de Deus e a incapacidade do homem em cumprir essa vontade. Você alguma vez, pastor Everton, já quebrou um dos 10 mandamentos? Alguma vez? Certamente. Acredito que sim. Eu Sim. Acho que já quebrei todos eles, acredito que sim também. E Tiago diz que se alguém quebrar um mandamento, ele é culpado de toda a lei. Então não tem desculpa. Então veja bem, para que serve a lei? Primeiro, para revelar que nós estamos perdidos. Que não existe salvação no homem, nas suas obras, na sua própria justiça. Segundo, a lei também tem aquele valor civil. Ela serve para revelar normas e orientações para o bom convívio civil. Até hoje, o homicídio e tantas outras questões da lei são crimes penalizados pela sociedade, como um todo. E o terceiro aspecto... Só rapidinho, e não só em Israel. Exatamente. Influencia o mundo inteiro, Então ela tem um aspecto de revelar que o homem é totalmente pecador e ele não se salva. Ela pode orientar muito bem a vida em sociedade, que é o uso civil da lei, mas ela também tem um terceiro aspecto que é muito pertinente à igreja. A lei, por revelar a vontade de Deus, ela deve ser obedecida por nós debaixo da graça. Eu não tenho capacidade em mim mesmo de seguir a lei, mas em Cristo Jesus, que cumpriu a lei do começo ao fim,
eu sou capacitado a viver cada vez mais em obediência à lei de Deus. Então Paulo disse aos Romanos, né? A lei é boa, porque ela é perfeita, ela revela a vontade de Deus. Beleza. Agora, falando um pouco, o senhor falou essa questão da lei, existem muitas aplicações erradas quanto a duvidar e a separar, e na verdade, como o senhor falou, debaixo da graça, sob a graça, com o auxílio da graça, nós somos conduzidos, né, a uma obediência daquilo que Deus nos ensinou. A Igreja Batista Água Fria, tem um perfil do Instagram, e lá nós temos publicado duas questões que eu acho muito interessantes para que aqueles que têm escutado sobre doutrina e teologia reformada prática possam estar olhando. O Catecismo de Westminster, né, o breve Catecismo de Westminster, quando entra, por exemplo, na questão de o que é lei, são perguntas diretas. Para que serve a lei? Né? São respostas diretas que o Catecismo tem, de trazer essa resposta bem compreensível, com embasamento bíblico. Então é muito importante essa questão. Então eu indico. E também nós temos aplicado, né, falado ali, temos o breve catecismo, que é muito importante, e nós devemos ali estar... peço até que o pessoal pode tirar print, cortar, compartilhar. É material para que edifique cada vida do cristão. Né? E aí... Isso está no seu perfil do Instagram, não é isso? Não, está no perfil da Igreja Batista em Água Fria. Entendeu? Tá, o pessoal precisa seguir os perfis aí para poder ter acesso a esse conteúdo. Exato, né? É isso mesmo. Então, vale a pena a gente indicar essas questões, porque é bom que a gente tenha esse acesso, o breve catecismo de Westminster. E agora nós estamos também falando dia catecismo e dia a primeira confissão batista, né? Que é a Confissão Batista de Londres. Né? Então a gente publica também a Confissão Batista de Londres. Né? Então é importante, vai chegar em um momento que você vai ter alguma coisa que você estava na dúvida, que você vai ter uma referência, que você vai poder conectar. E agora, pastor Hebe, bem direto mesmo, bate pronto. Né? Em que sola gratia, né, ou somente a graça, tem sido Pegou aí? Eu acho que falhou um pouquinho. Conseguiu pegar? Então, peguei sim. A gente percebe esse problema de várias formas nas igrejas, né? Nos púlpitos, nas pregações. Então, vamos tentar centrar o assunto para a gente não se estender. Já está chegando já aos finalmente aqui do nosso bate-papo. Né? O propósito nosso é terminar daqui a pouquinho. Então, veja só. Um aspecto muito presente nos nossos dias, como teve presente durante a Reforma Protestante, é a ideia de que Deus vai abençoar aqueles que dão dinheiro para a igreja. Esse é um assunto muito presente nos nossos dias. A título de exemplo, você deve ter tido acesso, os irmãos também devem ter visto homens aí da televisão, pregadores da televisão, pedindo dinheiro, e teve um que chegou à loucura de pedir o trízimo, que seria o dízimo 3 vezes, né? E ele disse que seria uma para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo. Olha só a loucura, né? Então, a ideia lá da igreja do tempo da Reforma, da Igreja Católica, era que por meio das indulgências, da compra do perdão, as pessoas ganhariam o perdão e a salvação das suas almas, inclusive, pagando-se, poderiam tirar os seus parentes do purgatório, que é outra heresia que nós não acreditamos, né? E tirando os parentes do purgatório por meio de ofertas. Hoje em dia, as pessoas pensam que quanto mais elas dão de dinheiro para Deus, mais Deus tem a obrigação de abençoá-las. E não é que Deus não abençoe as pessoas, mas Deus não tem a obrigação de abençoar ninguém. O ouro, a prata, a terra e a sua plenitude pertencem a quem? A Deus. Tudo é de Deus. Né? Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém. Então, a gente vê esse aspecto da falta do conhecimento do que é o sola gratia. Uma outra questão, uma ênfase exagerada no esforço humano para se salvar.
um humanismo exagerado dentro da igreja. Aí você vê a questão do antropocentrismo, né? Onde muitas pregações são feitas e dirigidas para o homem, onde as canções são focadas no ser humano e não em Deus, porque há-se uma ideia de que você precisa ganhar a atenção, o coração e a emoção das pessoas para que elas creiam em Jesus. Isso não é crer no sola graça, isso é tentar ajudar Deus da maneira que ele não precisa ser ajudado, né? Então, esse é um confronto que nós temos para fazer nos nossos dias. Crer na salvação pela graça é abrir mão de todos os méritos do homem, de toda a ação do homem e crer que Jesus Cristo pagou o preço. Ele cumpriu. Vamos encerrar então, Everton. A gente acho que já deu para trabalhar um pouco Beleza, os assuntos. deu pra gente trabalhar legal, né? E a gente vai então ficar por aqui. A gente trabalhou essa questão de sola gratia, né? Somente a graça. O que acontece, pastor Ebers, que se a gente pregar, né, sem mostrar a graça, né, a gente vai estar sendo moralista. A gente vai estar exigindo e colocando um peso sobre os nossos ouvintes espectadores, ou nós mesmos, como ouvintes espectadores, que vamos absorver tudo isso, faça aquilo, 10 passos para aquilo, 10 passos para aquilo, você tem que ser assim. Então, eu acho que nós precisamos nos atentar, né, e é um dos pontos principais que eu gosto. Deixa eu ver se o pastor Hebe está me ouvindo e está conseguindo falar. Estou te ouvindo bem, então tá ok. Eu acho, então, pastor Hebe, beleza. É só para a gente encerrar, né, que como viver sola graça, nós devemos, né, buscar, né, a descansar nessa graça, ser grato a Deus por sua maravilhosa graça, né, e entender, né, que somente a graça é suficiente. Ela é suficiente. Amém. Ela é irresistível, né, e Amém. somente ela, né, pode nos atrair, nos conduzir à rendição, nos santificar, né, porque existe uma questão também que eu tenho trabalhado até com aqueles jovens mais próximos que lutam com alguns pecados e que querem enfrentá-los de peito aberto, dizer que vão conseguir. A verdade é que eu tenho falado com eles, né, que precisamos descansar e nos apegar à graça, né? O Felipe New, que é um dos meus professores do pregador expositivo, ele diz que nós precisamos entender as 3 facetas da graça, né? É a graça que salva, somente a graça que salva. Também é somente a graça que santifica e sustenta, né? E é somente a graça que glorifica, que glorificará, né, o homem, né? Então, nós precisamos entender e aplicar as 3 facetas da graça em nossas vidas. Então, eu acho que essas são as minhas considerações, a minha palavra final aqui. Amém. Eu termino aqui agradecendo mais uma vez aqueles que estiveram conosco, né? Alguns do começo ao fim. Então, obrigado aí aos que perseveraram, né? Os que perseveraram até o fim serão salvos, né? Então, obrigado aí pelos irmãos. Eu sei que tivemos um problema aí com a imagem. Eu tô igual naquela história antiga, né? Que você vai tirar foto e naquele tempo que usava filme, o pessoal fala, cuidado para não queimar o filme. Queimou o filme da minha câmera aqui, tá vendo? Queimou feio. Agora eu tô de óculos, mas não tô conseguindo aparecer mais. Não adianta. Então, o Everton, a graça nos basta, é verdade, a irmã escreveu aqui, né, a Vanderlaine, os irmãos têm aprendido essa verdade, as escrituras ensinam essa verdade, e nós estamos fartos, cansados dessas pregações que jogam peso sobre as pessoas, que não oferecem salvação, que detonam o ser humano, né, com padrões de santidade e moralidade inalcançáveis para nós, a parte da graça, né? Nós podemos nos santificar mais e crescer em santificação constantemente só pela graça. Só pela graça. Amém. Então, louvado seja o Deus da graça. Você falou sobre prática, né? Como praticar? Primeiro, descansar no Senhor. O Senhor é poderoso para salvar.
Ele intentou nos salvar e Ele vai nos salvar. Né? Então, nós não seremos salvos, nós já somos salvos. É interessante que Paulo diz que nós não estamos salvos, nós somos salvos. É uma posição que temos em Cristo, né? Estamos em Cristo e nele nós temos essa posição. Glória a Deus por isso. Um outro aspecto da prática da graça é entender que o Deus que foi capaz de nos salvar e perdoar os nossos pecados é capaz de nos santificar, de nos dar vitória sobre aqueles pecados que estamos enfrentando hoje, porque nós pecamos. Paulo, apreciando a graça, ele diz: miserável homem que sou. Nós somos pecadores. E um outro aspecto, Everton, que eu quero mencionar é viver uma vida de piedade, de oração, de santificação, não por culpa, não por uma tentativa de pagar o preço para ser salvo, mas por gratidão. A graça precisa gerar em nós gratidão. Amém. E além disso, ela precisa gerar em nossos corações que fomos perdoados, precisa gerar em nós o perdão pelo próximo. Então a graça que me perdoa também me capacita a perdoar e a praticar essa vida que glorifica o nome do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, foi um prazer estar com vocês aqui, perdão aí pelas demoras e pelos atrapalhos, e espero numa outra oportunidade voltarmos aqui para falar desses assuntos tão importantes. Amém. E voltaremos. Nós voltaremos daqui 15 dias para falar agora sola fide, né? Somente a fé. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Entrou mais uma página de teologia aí para nos abençoar, mas já estamos chegando ao final, que nós possamos viver a graça. E a vida, né, em Cristo é uma vida sustentada pela graça e não pelos nossos esforços. Então, nos apeguemos à graça e vivamos, né, debruçados, abraçados, agarrados na maravilhosa graça. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Né? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Você vai orar? Ora aí para a gente encerrar aqui então. Beleza. Santo Deus, obrigado por sua maravilhosa graça, pela obra da graça em nossas vidas, porque fomos alcançados por ela e temos ela trabalhando em nossas vidas. Isso é a santificação que o Senhor mesmo nos conduz. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco. Ser com eles. Despeje, Deus, de graça sobre a vida deles, ó Deus, dia após dia. Em nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor Heber, sua família, as nossas igrejas. Amém. Nos ajude a pregar a graça suficiente que atrai, que convence, que conduz a vida do cristão. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.